O Bitcoin está derretendo e as altcoins estão caindo mais forte ainda. E se você está desesperado olhando para o preço das suas criptos e não sabe o que está acontecendo, nesse vídeo eu vou trazer uma análise gráfica completa de tudo, de todas as movimentações que eu acredito para o futuro, as futuras movimentações do Bitcoin. Se você realmente está desesperado nesse momento e comprou topo, comprou em 100 mil dólares, você provavelmente não está investindo da melhor maneira e da melhor forma e não está recebendo as melhores análises e de forma totalmente antecipada. Dentro da comunidade da Alpes das Criptos, toda semana eu trago uma atualização completa de todas as possíveis movimentações do Bitcoin, do Ethereum, da Solana e também de vários índices, tanto índices de criptomoeda quanto até mesmo índices americanos. E nessa análise do dia 23 de dezembro de 2024, pouco antes do Natal, eu já comentei nessa análise a possibilidade do Bitcoin fazer um movimento corretivo buscando a região dos 77 aos 75 mil dólares. Então, completamente antecipado lá no dia 23 de dezembro. E até mesmo antes dessa queda dos últimos 5, 6 dias, eu já comentei sobre essa possibilidade nessa análise aqui feita no dia 27 de fevereiro, onde eu acreditava que o preço poderia voltar para essa região e depois corrigir até os 77, 75 mil dólares, região de preço na qual o Bitcoin chegou hoje. Então, se você quer ter acesso a essas análises e muito mais análises todos os dias, todas as semanas, acessa o link aqui na descrição da comunidade da Alpes das Criptos. Então agora vamos para a análise do que o Bitcoin tende a fazer, tende a trabalhar no seu preço nos próximos dias. Mas antes, já deixa o like aqui no vídeo e me segue que ajuda bastante o canal a crescer. O Bitcoin está corrigindo muito forte nos últimos dias e eu confesso que no curtíssimo prazo, o gráfico de 1 hora e outros gráficos menores, o Bitcoin está extremamente complexo. Ele não está um gráfico tão bonito de ler para a gente ter uma possibilidade com maior porcentagem. O que eu quero dizer com isso? Ele está tendendo a duas possibilidades no curto prazo que eu vejo como um movimento de correção. Não está tão definido porque está um gráfico complexo. Mas, apesar disso, eu acredito que a gente ainda vai trabalhar um movimento de alta e que esse movimento deve ser só mais um movimento corretivo para a gente ver uma próxima pernada de alta. E dentro dessa possibilidade de correção que eu estou especulando, ou seja, a gente ainda talvez não tenha iniciado esse movimento corretivo para dar essa pernada de alta, eu vejo duas possibilidades principais buscando dois alvos, duas regiões ali antes de iniciar novamente esse movimento de alta. A primeira possibilidade para a conclusão desse movimento corretivo é um movimento corretivo mais curto, que inclusive até mesmo pode ter se encerrado hoje ou pode se encerrar amanhã, nos próximos dias, nos próximos 2, 3 dias, é bem provável. É esse movimento mais curto, onde eu inclusive compartilhei na análise que eu falei lá do dia 23 de dezembro, a região dos 77 até os 75 mil dólares. É uma região razoavelmente interessante. Não é a melhor região que a gente tem, a região mais forte, mas é uma região que está ali, que é uma região que pode ser a conclusão desse movimento corretivo. Não é a melhor região, mas é uma região que eu considero interessante. E seria o movimento dele buscar um pouquinho mais abaixo e, como eu disse, ele pode concluir nos próximos dias. Porque hoje ele chegou muito próximo de bater essa região, não chegou a bater exatamente, mas é na região do 77. Hoje ele chegou no 77, mas não tocou exatamente nessa região. Então, nos próximos dias ele pode ter esse movimento corretivo e é uma probabilidade dessa correção. Então, a gente tem que monitorar exatamente o que o preço vai fazer. Se ele mostrar aqui exatamente uma força, uma demanda chegando nessa região, é bem possível que a gente tenha exatamente esse movimento. O preço busca essa região e inicie um movimento forte. Onde esse preço informaria que sim, a gente vai segurar aqui e o preço vai voltar a subir, a gente vai dar continuidade. Infelizmente, a gente só teria uma confirmação mais clara quando o preço perdesse esse topo dos 95 mil. Por isso, é extremamente importante para quem tem aí um conhecimento técnico, ficar monitorando. No curto prazo a gente já teria algumas conclusões mais interessantes, mas não seria uma conclusão tão forte. Para quem entende, quem tem conhecimento e não está dentro da comunidade, onde eu vou atualizar, obviamente, todas essas movimentações, quando eu acreditar que a gente vai estar fazendo fundo aqui nessa região. Então é importante que a gente monitore esse curto prazo para ver uma movimentação aqui e se ele realmente mostrar interesse, essa possibilidade vai se concluir nos próximos dias, ou seja, a gente buscar os 77, 75, iniciar um movimento forte de alta, a gente possivelmente
vai ter encerrado esse movimento corretivo e vai estar iniciando uma nova movimentação de alta. Então, a minha primeira possibilidade e probabilidade para esse movimento no curto prazo do Bitcoin, de encerrar esse movimento corretivo, ou seja, de encerrar toda essa movimentação aqui complexa que ele está trabalhando, dessa lateralização, depois iniciou um movimento corretivo, para dar continuidade novamente na alta, é essa possibilidade de uma leve correção ainda no curto prazo, buscando aqui novamente 75 mil dólares. Já a segunda possibilidade para encerramento desse movimento corretivo é de um movimento um pouco mais para baixo, de um preço um pouco mais barato. Bitcoin chegando na casa dos 73 até os 66 mil dólares. Só que, porém, para essa possibilidade, eu gostaria de ver um desenvolvimento do preço um pouco mais demorado. Por quê? Porque, como eu comentei, o preço está um pouco complexo. Quando a gente olha para os movimentos característicos de correção, eles tendem a ter uma certa característica de formação. A gente pode ver nitidamente isso aqui, por exemplo, dos 70 mil dólares aqui, 73, até os 49. Percebam que o preço não foi um movimento reto, completamente linear em direção a essa região. Ele foi picado. Picado é uma palavra esquisita, mas ele foi dessa forma, em zigue-zague. Ele fez um A, B, C, D, E aqui. Ele fez um movimento bem em zigue-zague. Enquanto aqui no curto prazo, no preço atual, o preço está se desenvolvendo de forma um pouco mais rápida, um pouco mais linear, direta para essa região. Não é um movimento característico de correção, ele geralmente é um movimento com mais características de impulsão. Geralmente a gente tende a ver esse movimento em impulsões, por exemplo aqui em alta, ou até mesmo a gente pega em baixa, quando inicia um movimento de bear market, aqui nesse caso, percebam, o preço deu uma lateralização e aí o preço começou a cair forte. Não estou dizendo que esse é o caso, mas geralmente quando ele inicia um movimento de início de tendência, ele é mais forte, não é um movimento lento. Então, o movimento característico de correção, ele é mais lento. E no caso, até o momento atual, ele não está tão lento assim, ele está um pouco forte. Então, não é um movimento tão bacana. Por isso, eu gostaria de ver um desenvolvimento um pouco maior do preço. O que eu quero dizer com isso? Talvez o preço ficar um pouco enrolado alguns dias, fazendo essa possibilidade. Mas antes de já comentar aqui da região, aí já vamos fazer certinho a análise. Então, um movimento um pouco mais enrolado. Mas a região, como eu comentei, é essa região aqui do 72, a gente pode pegar um pouco acima, do 73 aqui, até esse fundinho aqui dos 66 mil dólares. É uma região um pouco maior, mas a região que eu diria um pouco melhor seria aqui na região dos 69.500 até os 63. A região aqui mais profunda seria um pouco mais interessante. Mas seria exatamente essa região aqui. E porque eu gostaria de ver um movimento um pouco mais desenvolvido, fazendo exatamente dessa forma aqui. Pode ter aqui um movimento que dê uma respirada no preço no curto prazo, trabalhe um pouco mais aqui, pode voltar até a região 87, essa região aqui está bem interessante. E aí sim ele faça esse movimento corretivo buscando essa região, porque aí a gente faria uma movimentação de preço um pouco mais interessante. Dessa forma, até trabalhando dentro desse canalzinho de correção aqui, esse canal, a gente pode considerar como uma bandeira de um movimento corretivo, e aí sim a gente buscaria essa região aqui abaixo. Então a gente ficaria talvez mais um tempo. Seria um pouco chato esse movimento, porque o preço já está bem chato, já não está um preço legal. Mas para esse tipo de movimentação, buscando essa região abaixo, acho que seria mais interessante esse desenvolvimento corretivo. E aí sim a gente vê essa movimentação novamente de continuidade da tendência, da qual eu já acredito. Ou seja, eu já acredito que a gente vai ter uma continuidade de movimento. Mas confesso que isso aqui é uma mera especulação de possibilidade dele ser enrolado. Ele pode, nada impede do preço ir amanhã buscar essa região. Porém, como eu comentei, o preço está muito íngreme e não está um movimento interessante. Mas, de qualquer forma, eu acredito nessas duas possibilidades de movimento no curto prazo de correção para a gente novamente ver a continuidade da alta. Lembrando que esse vídeo, essa análise não é uma recomendação de investimento. É apenas um estudo baseado na minha análise gráfica e do que eu acredito para futuras próximas movimentações do Bitcoin. E se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever aqui embaixo, deixar o like nesse vídeo e também, se você quer conhecer a comunidade da Alpes das Criptos, eu passo essas análises semanalmente, além de várias outras análises diariamente. Lá dentro passo causa de operações e várias outras coisas voltadas para o mercado de cripto.